Você tem medo de aranha? Daquelas pequenininhas que aparecem no canto do banheiro? Então prepare-se, porque eu vou te mostrar algo que vai fazer você agradecer por ter nascido na época certa. Há 300 milhões de anos, existiu uma aranha do tamanho de um prato de jantar, com pernas blindadas, forte o suficiente para arrastar pequenos animais. E por décadas, o mundo científico inteiro acreditou que ela era real. Mas aqui vem o twist, galera. Essa criatura existiu sim, só que ela não era o que todo mundo pensava. E a verdade é tão bizarra que parece roteiro de filme de ficção científica. Então já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque hoje vamos descobrir a história da Megaracne, o maior erro da paleontologia que virou lenda. E bora pro vídeo. Para entender a Megaracne, a gente precisa voltar no tempo. Mas não até a era dos dinossauros, não. Muito mais longe. Cerca de 300 milhões de anos atrás, durante um período chamado Carbonífero. E esse mundo, galera, era completamente alien. Florestas densas de samambaias gigantes, plantas do tamanho de prédios e, o mais importante, os níveis de oxigênio na atmosfera eram de 35%. Hoje em dia, apenas 21%. Pensa bem, quase o dobro de oxigênio no ar. E sabe o que isso significava? Que os bichos podiam crescer até tamanhos absolutamente monstruosos, libélulas com a envergadura de um falcão, centopeias do tamanho de um carro, e aracnídeos, criaturas relacionadas a aranhas e escorpiões, que rivalizavam com pequenos dinossauros em terror puro. Nesse mundo pantanoso e cheio de insetos colossais, nasceu a lenda da Megaracne. E por décadas, todo mundo acreditou nela. Mas como sempre acontece na ciência, a verdade estava escondida nos detalhes. Tudo começou nos anos 1980, quando paleontólogos na Argentina desenterraram um fóssil completamente diferente de tudo que já tinham visto. Parecia os restos de uma aranha gigantesca, a carapaça era larga, as patas se estendiam para fora como pernas blindadas. E aí, galera, deram um nome para a criatura, Megaracne cervinei, traduzindo do grego, grande aranha. E durante anos a comunidade científica e o público em geral acreditaram que o período carbonífero abrigava uma aranha do tamanho de um prato de jantar, talvez até maior. Imagina uma tarântula ampliada até virar uma versão pesadelo de si mesma, espiritando por florestas primordiais, devorando anfíbios, répteis e quem sabe até pequenos dinossauros. A ideia era aterrorizante e fascinante. Documentários começaram a mostrar a Megaracne. Livros a descreveram como a aranha gigante da pré-história. Revistas científicas publicaram ilustrações dela caçando. Ela virou uma celebridade do mundo fóssil, o símbolo máximo de como os insetos eram assustadores no passado. Mas tem um detalhe, né? A ciência sempre tem uma reviravolta esperando. E essa reviravolta chegou em 2005. Em 2005, novas evidências fósseis mudaram tudo. Pesquisadores examinaram a Megaracne mais de perto e fizeram uma descoberta chocante, algo que ninguém esperava. A Megaracne não era uma aranha. Isso mesmo que você ouviu. Não, era uma aranha. Na verdade, ela pertencia a um grupo completamente diferente de artrópodes, os euriptéridos, também conhecidos como escorpiões do mar. Esses eram predadores aquáticos que existiram muito antes do Carbonífero, espreitando lagos, rios e águas costeiras. Então, galera, a Megaracne não era aquele pesadelo de 8 patas tecendo teias gigantes. Era, na verdade, mais parecida com um híbrido bizarro de caranguejo blindado com escorpião. Ela vivia em pântanos de água doce, usando patas como remos para nadar e uma placa na cabeça em forma de pá para cavar através de sedimentos. Provavelmente caçava pequenos peixes e invertebrados, nada de perseguir dinossauros, nada de emboscadas mortais em florestas, só uma criatura estranha vivendo sua vida tranquila nos pântanos. Então não, ela não era a aranha que poderia caçar dinossauros, mas de certa forma, galera, a verdade era ainda mais fascinante, porque a Megaracne revelou o quão alien e estranhos eram os ecossistemas da Terra antiga e também nos lembrou de uma lição crucial. A ciência está sempre evoluindo. O que imaginamos hoje pode ser reescrito amanhã pela próxima descoberta fóssil. Mas espera aí, porque a Megaracne não estava sozinha. O período carbonífero era literalmente infestado de gigantes. Pega a Meganeura, por exemplo, uma libélula com mais de 60 centímetros de envergadura. Isso é do tamanho de uma ave de rapina, galera. Diferente das libélulas de hoje, a Meganeura podia mergulhar como um falcão caçando pequenos anfíbios, ou considera a Arthropleura, a centopeia gigante que podia chegar a 2,5 metros de comprimento.
Imagina você andando por uma floresta e vendo o que parece ser um tronco caído. Só que de repente ele começa a se mover, revelando centenas de patas. Credo! E tinha os verdadeiros escorpiões da época também. Alguns alcançavam 90 centímetros de comprimento. As ferroadas deles eram capazes de matar presas muito maiores do que qualquer escorpião moderno conseguiria sonhar. Nesse império de insetos gigantes, a megaracne não era o predador mais mortal, mas com certeza era um dos mais estranhos, uma criatura identificada erroneamente como aranha gigante, e, sinceramente, num mundo cheio de insetos monstruosos, essa ideia não era tão absurda assim. O oxigênio elevado permitia que esses bichos crescessem sem limite. Os sistemas respiratórios deles, que funcionam por difusão através de pequenos tubos chamados traqueias, podiam suportar corpos muito maiores. Resultado? Um planeta dominado por artrópodes do tamanho que hoje só vemos em filmes de terror. Hoje, a megaracne continua sendo um dos casos mais fascinantes de identidade equivocada na paleontologia. Ela mostra como nosso entendimento do passado está sempre mudando e como mitos podem crescer a partir da ciência. Por décadas, foi a aranha que podia caçar dinossauros. Agora, é lembrada como uma criatura estranha, blindada, parecida com um escorpião que vivia nos pântanos da pré-história. E talvez isso seja até melhor, né? Porque a história real da megaracne nos lembra que a Terra pré-histórica era mais estranha que qualquer ficção científica, cheia de criaturas que desafiam nossa imaginação. Mas aqui fica a reflexão, galera. Quantos outros fósseis que conhecemos hoje podem estar mal interpretados? Quantas outras verdades da paleontologia vão ser viradas de cabeça para baixo nos próximos anos? A megaracne nos ensinou que até os especialistas podem errar, que a ciência não é perfeita, mas é autocorretiva, e que o passado da Terra guarda segredos que ainda estamos tentando decifrar. Mas vamos brincar com a ideia por um segundo. E se a megaracne realmente fosse uma aranha gigante? Como seria? Aranhas modernas já são predadoras eficientes. Algumas conseguem derrubar pássaros, roedores, até pequenos mamíferos. Agora imagina uma aranha do tamanho de um prato, com veneno proporcional ao corpo, vivendo num mundo sem mamíferos grandes para competir. Ela provavelmente teria sido um pesadelo ambulante, teias do tamanho de redes de pesca, presas capazes de perfurar couro, veneno suficiente para derrubar criaturas bem maiores que ela. Mas a realidade? Aranhas têm limitações biológicas. O sistema respiratório delas não suportaria tamanhos tão grandes, mesmo com mais oxigênio. Por isso que as maiores aranhas que realmente existiram eram bem menores que a lenda da megaracne. Mas é legal pensar, né? E é exatamente esse tipo de imaginação que move a paleontologia para frente. Então é isso, galera. Essa foi a história da megaracne, a aranha que nunca foi aranha. Uma lenda de equívocos, descobertas e do mundo verdadeiramente alien que era a Terra há 300 milhões de anos. Da próxima vez que você matar uma aranha na sua casa, lembre, há 300 milhões de anos, os primos ancestrais dela eram monstros que dominavam a terra e a água. E se você tivesse vivido naquela época, talvez não estivesse no topo da cadeia alimentar? E aí, qual criatura pré-histórica gigante mais te assusta? Você preferiria enfrentar a megaracne pensando que é aranha ou sabendo que é um escorpião caranguejo bizarro? Comenta aqui embaixo, deixa o like se você curtiu descobrir a verdade sobre essa lenda da paleontologia, se inscreve no canal para mais mistérios do passado, porque as criaturas antigas são muito mais estranhas e assustadoras do que a gente imagina. Valeu, galera, até a próxima!